Esse vídeo aqui é sobre o único jeito que eu conheço de ficar milionário rápido. 3 anos, 5 anos. E não é fácil, tá? Se alguém te prometer fácil e rápido, provavelmente não existe, ou envolve dar golpe nos outros, ou envolve, sei lá, ter muita sorte no tigrinho. Mas esse vídeo é sobre como construir um negócio vendável, como construir um negócio que você pode pegar esse negócio e daqui a 3 a 5 anos vender para outra pessoa, para outra empresa, para um fundo de investimentos. Não é fácil, é um dos jeitos mais difíceis de empreender, mas tem algumas vantagens e eu quero falar nesse vídeo quais são essas vantagens e o que você tem que garantir que você tenha no seu negócio para que ele seja vendável. Então, por que eu gostaria de construir um negócio para vender depois? E a resposta é muito simples. Você vai ter 10 anos de lucro numa paulada só. Então, 10 anos de lucro. Como é que funciona isso aqui na prática, tá? Imagina que você vai lá, você cria o seu negócio e você tem aqui o ano 1, o ano 2, o ano 3 e você tem o lucro de cada ano, certo? Então, vamos supor que no ano 1, seu lucro do ano é 0, tá? Você não ganhou dinheiro nem perdeu, o que até que é um sucesso para muitas empresas, né? No ano 2, vamos dizer que você tem um lucro ali anual de, sei lá, 300 mil reais, né? Isso aqui dá 25 mil por mês, tá? Factível, né? E no ano 3, cara, você conseguiu crescer muito a sua empresa no terceiro ano. Eu vou supor aqui, tá, que você tenha um lucro de 3 milhões de reais nesse ano 3, daria ali seus 250 mil reais por mês. É muita coisa? É muita coisa. Talvez você leve 5 anos para fazer isso, talvez você não consiga, provavelmente você não vai conseguir esse tanto de lucro tão rápido, mas é só um exemplo aqui e tem empresas que fazem isso, tá bom? Então, beleza, consegui no ano 3 chegar nessa marca incrível aqui de 3 milhões de reais por ano, 250 mil por mês de lucro, tá? O que você pode fazer aqui? Você pode ir lá e vender a empresa, tá? Quanto que as pessoas vão pagar nessa empresa? Depende de um monte de coisa, tá, gente? Pode ser que elas não paguem nada nessa empresa. Um dos pontos que eu vou falar nesse vídeo é por que a sua empresa, que dá 3 milhões de lucro por ano, pode não valer nada para outras pessoas, apesar de valer muito para você, porque ela te dá 3 milhões por ano, mas um número aí que vai depender de modelo de negócio, de nicho, da sua taxa de crescimento, da forma que está estruturada a sua empresa, mas um número que eu vou colocar aqui e que é realista é que você vai conseguir vender essa empresa por 10 anos de lucro, tá? Então você vai ganhar a boladinha de 30 milhões de reais nessa venda. Ou seja, você não precisa trabalhar nunca mais. Você pode pensar, mas e se levar mais anos? Tudo bem. E se eu parar em 300 mil de lucro? Fica mais difícil de vender, mas se você tiver um negócio certo, talvez você consiga vender por 3 milhões, que é 10 vezes esse lucro. Então, é só um exemplo aqui, tá? Mas essa é a lógica de eu criar um negócio vendável, né? Se eu ficasse com um negócio para mim, eu ia ter que operar ele por 10 anos para conseguir esses 30 milhões. Mas eu vendendo esse negócio, eu posso me livrar dele, pegar 10 anos de lucro e colocar no bolso, e aí eu tenho 10 anos para fazer o que eu quiser da minha vida. Eu posso ir lá e fazer outra empresa nesses 10 anos. Eu posso ir lá e ficar, sei lá, cara, 10 anos curtindo a praia, ou eu posso ficar pro resto da vida curtindo a praia, porque com 30 milhões de reais você consegue quantos? 300 mil no CDI por mês? Alguma coisa assim, né? Tem que ajustar para a inflação ali, mas 150 mil você pode gastar por mês tranquilo se você tiver 30 milhões de reais pro resto da vida. Mas, obviamente, isso aqui não é fácil, né? Senão todo mundo fazia. Mas se você quiser tentar fazer isso, existem algumas regras, tá? Primeira regra de todas: escolha um mercado de compradores. Tá, então quem que compra empresas, né? Ou outras empresas, ou fundos de investimento. Fundos de private equity e tal. Você pode também fazer um IPO, né? Abrir o capital na bolsa, essa é outra forma de vender uma empresa, mas aí ela precisa ter um tamanho muito mais relevante que esse, tá?
Em geral, se você vender uma empresa mais ou menos desse porte, que você consegue fazer em 3 anos, você vai vender para outras empresas. Então, você precisa de um modelo de negócio que tenha muitos compradores, tá? Por exemplo, se eu fizer uma empresa aqui de cursos online, tem compradores? Não, quase nada. Dá para vender um negócio de curso online? Dá, mas é improvável, tá? Por uma série de fatores, então você não vai querer fazer um negócio desse se a sua intenção é vender, né? Outro exemplo, vou fazer uma agência de marketing, né? Dá para vender agências? Dá, mas não tem muitos compradores, é muito difícil vender uma agência. O que você pode fazer para vender, então? Cara, coisas no nicho ali, no mercado de alimentos, né? Então, se você criar uma barrinha de proteína, alguma marca de snacks, você pode vender essa empresa para outras empresas do setor de alimentos. Você pode vender para uma Unilever, para uma Mondelez, você pode vender para essas grandes empresas de bem de consumo e elas vão, se você tiver bons números e tal, elas vão querer comprar a sua empresa, tá? Outro exemplo aqui, roupas, né? Então, se você criar uma marca de roupa, uma marca de moda, existem vários conglomerados de moda que são donos de várias marcas e eles estão dispostos a comprar novas marcas de roupas se essas marcas forem interessantes. Outro exemplo aqui, software, tá? Então, se você consegue criar um software, existem conglomerados de empresas que têm vários softwares, aqui no Brasil não é tão comum, mas lá fora é mais comum. Eu acho que é factível que comece a acontecer no Brasil daqui a um tempo, mas muitas vezes outras empresas de software vão comprar o seu software para colocar como uma feature no software deles, para pegar a base de usuários e talvez para conseguir uma tecnologia nova que você desenvolveu ali, né? Então é possível você vender uma empresa de software, principalmente se for um software por assinatura. Eu não vou conseguir listar todos os tipos de nichos em que você consegue que comprem a sua empresa, mas o que você tem que garantir, caso você queira criar uma empresa que vende, que para você vender depois, né, que seja vendável, é que o seu mercado que você está entrando tem compradores. Como que eu faço isso, Bruno? Eu pesquiso no Google. Aquisição empresa de alimentos, aquisição empresa de roupas. Essas aquisições geralmente são publicadas e aí você consegue, com uma pesquisa relativamente rápida, você vai gastar algumas horinhas ali para conferir, qual que é a atividade de compra nesse nicho que eu tô. O que esses compradores querem? E esse é o segundo ponto. Esses compradores querem algumas coisas, tá? Eles querem baixo risco, tá? A gente já fala disso aqui. Eles querem crescimento alto. Então, essa empresa aqui fictícia que eu criei, ela cresceu de 300 mil de lucro para 3 milhões de lucro em um ano. É um crescimento altíssimo. Geralmente eles olham crescimento em receita, tá? E inclusive você consegue às vezes vender uma empresa que nem tem lucro, se ela tiver uma receita alta e um crescimento alto. Porque a empresa que está comprando, ela vai conseguir enxugar custo, ela vai conseguir investir mais para a sua empresa ali que você está vendendo passar do break-even, né? Passar do ponto de lucro zero e começar a lucrar mais no futuro. Isso aqui foi um exemplo que eu criei. Tá? Mas elas querem crescimento alto ou eles querem um ativo único no seu negócio, tá? E eu já falo disso aqui, mas é uma das coisas que eles podem querer. Se você tem um ativo único dentro do seu negócio, a sua empresa pode ter valor independente de lucro, independente de faturamento. Inclusive, você já deve ter visto algumas startups que não tinham nem faturamento sendo vendidas a valores bilionários às vezes. Acho que o Instagram aconteceu isso. E o WhatsApp também. E por que essas empresas compram? Porque essas startups têm ativos únicos que outras empresas querem e veem valor naquilo. Isso aqui é mais para o mundo de software, tá? Se você fizer uma empresa de alimento, de roupa, você vai ter que ter faturamento e, de preferência, também lucro. Mais uma regrinha. Regrinha número 3. Seu negócio não pode depender de você. Então, assim, por que eu falei no começo que é muito mais difícil você vender uma empresa de 300 mil por ano do que uma empresa de 3 milhões por ano? E caso a sua empresa faturasse ou lucrasse 30 milhões por ano, seria mais fácil ainda de vender. Por quê? Tá? Essa empresa aqui, nesse tamanho, provavelmente ela depende muito do dono.
ela depende muito do empreendedor trabalhando todo dia nela. E aí a pessoa que vai comprar a sua empresa, fica complicado para ela, porque ela quer uma empresa que funcione sozinha, né? Ou que pelo menos tenha uma estrutura e que ela não dependa de uma pessoa só. Lembra que eu falei de risco? Isso é uma coisa que, se o seu negócio depende de você, para a empresa que está comprando, tem muito risco, né? E eles querem baixo risco. Quando a empresa cresce, ou cresce ainda mais, ela vai ter uma estrutura gerencial, ela vai ter talvez um time executivo, talvez ela tenha até um CEO que não é você, como empreendedor. E aí o empreendedor meio que nem precisa fazer mais nada. Idealmente, a empresa, para ser vendável, ela tem que depender o mínimo possível de você como empreendedor, tá? Existem exceções em termos de tamanho? Existem. Por exemplo, às vezes um software, faltou um E aqui no software, né? Às vezes um software, ele não tem um tamanho gigante, ele não tem uma equipe grande, mas ele funciona meio que sozinho. Ele precisa só ali ter alguém gerindo tráfego e talvez um programador para fazer uma manutenção no software. E aí a empresa que está comprando consegue ter essas pessoas para colocar ali, né? Então, existem casos em que está tudo bem. Você não precisa ser grande para o negócio não depender de você. Outra coisa importante, que é uma consequência do número 3, não pode depender da sua imagem. Então, esses negócios que tem um influenciador, né, que tem uma pessoa que chama muito cliente para o negócio, eles têm um risco de uma pessoa só, né, o key man risk, que os gringos falam. Então, às vezes você tem um negócio que funciona sozinho, mas o negócio depende da sua imagem. Isso acontece muito com cursos online, por exemplo, que é o problema desse modelo de negócio, né? Então, se você pegar, por exemplo, ali a G4 Educação, né, que no começo dependia muito da imagem do Thales Gomes. Era muito difícil vender aquela empresa, a não ser que eles dessem um jeito de se desvencilhar da imagem do Thales Gomes, né? E a gente vê isso em muitos negócios que são criados, que às vezes dão um lucro muito alto, mas não dá para vender, porque a pessoa pode comprar a sua empresa, mas ela não consegue te levar junto. Talvez ela até ponha no contrato lá, você vai ter que fazer conteúdo por mais X anos, só que aí ela tem um risco, que é quando você parar de fazer conteúdo, eles vão perder todos os clientes, e tem um outro risco que é, cara, você pode até pôr no contrato que você vai fazer conteúdo por mais X anos, mas não tem como pôr no contrato que esse conteúdo vai ser bom, entendeu? Então fica mais complicado de vender, talvez você até consiga vender, mas você não vai conseguir esse 10x aqui. Você vai conseguir, sei lá, 3 anos de lucro, né? E aí já não fica tão interessante de vender, às vezes fica mais interessante você operar a empresa por 3 anos, aí você ganha todo o dinheiro que você ganharia e ainda continua com a empresa. Outra coisa, quando você constrói uma empresa para vender, você começa a se preocupar com coisas do tipo sistemas, tá? Processos, estrutura organizacional, governança. Então, todas essas coisas chatas que ninguém quer fazer, porque elas criam uma certa burocracia na empresa, às vezes geram mais custo. Se você quer vender uma empresa, este cara que está comprando a empresa, essa empresa que está comprando a empresa, ela não quer risco. Ela quer que tudo funcione o mais próximo possível depois que ela comprar, quanto funcionava com você liderando a empresa. E estas coisas aqui, essas estruturas que você coloca na sua empresa, garantem que, se você sair da empresa, elas garantem o número 3, basicamente, né? Se você sair da empresa, a empresa continua funcionando redondinha. Então, quando você quer construir uma empresa para vender, você precisa de mais dessas coisas para a empresa depender menos de você, né? E aí ela tem um valor de mercado mais interessante. Se você não tem essas coisas, a empresa pode ter muito valor para você. Ela pode te dar ali 3 milhões de lucro por ano, mas ela não vai ter muito valor para os outros, porque a partir do momento que você vende a empresa, esse 3 aqui diminui, né? E aí fica muito arriscado para eles fazerem uma compra. E aí, um último ponto que eu tenho aqui para te trazer, na verdade, eu errei aqui, esse aqui era o ponto 5, né? Então, este é o 5. Eu tenho um último ponto que é o ponto 6, que volta aqui
no que eu falei de ter um ativo único, tá? Uma coisa que torna a sua empresa muito interessante para compradores são sinergias de setor. O que são sinergias? É você ter um ativo único que talvez valha não tanto na sua mão, mas se você plugar ele em outra empresa, ele começa a valer muito, tá? Então, por exemplo, um tipo de coisa que você pode fazer é uma sinergia de produto versus distribuição, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que você cria uma empresa ali de barrinhas de proteína e essa barrinha, nas lojas em que ela está, vende muito, a galera gosta muito, é um público fiel que consome aquilo, mas como você é uma empresa nova, você é um empreendedor novo, você consegue estar só ali em algumas lojas ali sei lá, da região central de São Paulo, então você não vende tanto, você nem tem lucro, às vezes você não tem tanto lucro, mas se uma empresa maior, uma Pura Vida, a Pura Vida acho que não costuma fazer aquisição, mas sei lá, uma Nestlé compra a sua barrinha, eles vão poder começar a vender esse produto no Brasil inteiro. Então um produto que talvez vendia ali 2 milhões por ano, ele passa a vender 200 milhões por ano se estiver plugado na máquina de distribuição, de ponto de venda, de supermercado da Nestlé. Então isso é uma coisa que é interessante. Obviamente, uma empresa que tem uma distribuição imensa, ela vai querer ver esse produto sendo testado, sendo provado em algumas praças, em algumas cidades, antes de fazer essa aquisição. Se você está só em 3, 4 lojinhas e nessas 3, 4 lojinhas vende muito, ainda é muito arriscado para uma empresa gigante comprar você. Então você tem que chegar a um certo nível ali de faturamento e até de lucro para ser interessante. Mas esse é o tipo de coisa que faz, às vezes, eles pagarem, em vez de 10 anos de lucro, eles pagarem 10 anos de faturamento na sua empresa, né? Seria ali 30 anos de lucro, plenamente possível. Outro exemplo aqui de sinergia é base de usuários, tá? Então isso aqui acontece muito com software, por exemplo. Se você tem um software, que é um software que às vezes nem gera receita, tá? Mas ele é um software de, por exemplo, controle de contas domésticas, né? Ele te ajuda ali a controlar os seus gastos e tal. Você não tem muita receita, pouca gente está disposta a pagar por isso, mas você tem 2 milhões de pessoas que usam todo dia o seu software. Maravilhoso. Para quem? Para uma empresa de seguros, para um banco que concede crédito, para uma empresa de consórcios, que talvez consegue oferecer consórcios ali na plataforma. Então, às vezes, você nem gera receita, mas a sua base de usuários vale muito para outra empresa que tem formas de gerar receita, tem um modelo de negócio saudável. Outro exemplo aqui seria uma base de dados, tá? Então você tem dados que valem muito dinheiro. Um exemplo recente é a 23andMe, que é uma empresa de genética americana, dessas que você manda uma amostra de sangue, né? Que você tira numa farmácia, num laboratório lá, e aí eles fazem um painel genético para você. O que aconteceu com essa empresa? Deu algum pau lá que eu não estou acompanhando tão bem, mas que eu vi mais ou menos por cima, e acho que eles não têm lucro mais. E tem um monte de empresa querendo comprar ela por causa da base de dados da genética de, sei lá, 10 milhões de americanos. E aí é um problema legal, né? Porque, pô, será que é ético? Você fez o exame genético e agora uma seguradora, uma empresa de plano de saúde quer comprar aquela base para cobrar mais de você no seu plano de saúde, caso você vá ter um problema ali de mais chance de ter uma doença grave no futuro, ou cobrar menos caso você não tenha isso, mas é um grande problema, né? Mas essa base de dados tem valor, né? Aí tem a questão regulatória, aí nesse caso específico. Mas às vezes você tem bases de dados que têm muito valor e isso vale dinheiro, e aí se sua empresa conseguiu construir isso, outras empresas vão ter mais vontade de comprar a sua empresa por um valor maior. E um último exemplo aqui de uma sinergia, de um ativo único que você pode ter, é, como eu já mencionei, uma tecnologia nova. Caso você tenha desenvolvido uma tecnologia nova no seu produto, você pode cobrar um valor maior pela sua empresa e isso pode ser interessante para você, mas... Ah, Bruno, tem uma coisa, e o branding? O branding não pode ser uma coisa aqui que tem uma sinergia, que outra empresa quer a minha marca? Até pode, mas se o branding não der pelo menos faturamento ou lucro, para que vale esse branding, entendeu? Então é uma coisa que, assim, talvez alguém compre a sua empresa pelo branding, mas em geral não é o tipo de coisa que vai fazer a galera pagar milhões
para sua empresa. E aí fica aqui minha pergunta para você nos questionários. Você gostaria de criar uma empresa que te gera caixa para você ter um dinheiro entrando todo mês e talvez seja mais fácil fazer ela, ou você prefere fazer uma empresa para vender? E aí talvez é mais difícil fazer ela, mas você consegue pegar 10 anos de lucro em uma talagada só. Deixa aí nos comentários a sua opinião, porque é uma coisa que gera debate entre empreendedores. E se você quiser ver outro dilema que os empreendedores têm, de duas opções que você tem ao construir sua empresa, eu fiz um vídeo aqui sobre os dois tipos de negócio que tem na internet, os NBAs, negócio baseado em audiência, e os NBOs, negócios baseados em oferta. E eu te vejo nesse vídeo porque eu quero ver a sua perspectiva sobre qual é o melhor de fazer. Até lá!